O STF e os princípios da administração pública. O que a gente tem que saber para concurso público? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A gente conversou essa semana sobre os princípios da administração, principalmente falamos sobre a ideia de juridicidade, que é uma evolução do princípio da legalidade, por assim dizer, ou poderíamos dizer uma interpretação mais ampla do princípio da legalidade. No começo do direito administrativo, pensava-se legalidade sempre em referência à lei formal. E, ao passar do tempo, com a ideia principalmente de interpretações constitucionais, de ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo começa a abarcar no conceito de legalidade a interpretação também da Constituição, dos princípios da administração pública, e isso ganha força a partir da década de 90 e com mais força ainda por agora, ok? Ah, professora, estou assistindo esse vídeo em 2025, vai continuar, tá bom? Então, vamos entender aqui. Claro que na hora de uma prova de concurso, a gente separa os princípios, como nós falamos lá naquela aula de teoria. Legalidade, pensar no autorizado por lei, não é? O impessoalidade, como igualdade e isonomia, vedação de proveito pessoal, a própria ideia de finalidade da administração. O princípio da moralidade, com a tradução ali da conduta ética, proba, honesta, de boa fé do agente público. Ainda o princípio da publicidade, trazendo a transparência, claro, admitido o sigilo nos casos específicos, né? E ainda o da eficiência, acrescentado posteriormente pela Emenda Constitucional 19 de 98 da nossa Constituição, trazendo essa ideia de busca de resultados satisfatórios da administração pública, tá bom? Pois bem, só que quando o Supremo vai fazer a interpretação dos casos que lhes são levados à análise, ele usa aquele outro conceito da legalidade que nós falamos, que é a conformidade com o direito. Essa conformidade com o direito, e aí direito com letra maiúscula, significando o conjunto de normas que regem o direito brasileiro, então o ordenamento jurídico brasileiro, nos levam a essa interpretação maior chamada juridicidade, tá bom? Bem, outro ponto que o Supremo Tribunal Federal tem trazido também é a interpretação ética da administração pública. Pensando nos princípios legalidade, impessoalidade e moralidade, o STF constrói uma espécie de triângulo entre esses princípios. Imagine um triângulo em que você tem ali em cada vértice legalidade, impessoalidade e moralidade, ok? Toda vez que a conduta é legal e impessoal, a gente produz a moralidade administrativa. Toda vez que a conduta for moral e impessoal, nós traduzimos o conceito de legalidade para a administração pública. E toda vez que a conduta obedece à legalidade e à moralidade, nós temos a conduta impessoal da administração. Então, nessa ideia de princípios para fins de interpretação, por exemplo, você vai fazer uma prova discursiva, você está fazendo uma prova da magistratura, está numa prova da promotoria, que demanda ali uma interpretação conjunta dos princípios e não numa questão de múltipla escolha em que você deve separá-los de forma muito matemática, como eu brinquei na aula de teoria, você vai usar esta ideia, então, de legalidade enquanto conformidade com o direito e não no mero sentido de agir autorizado por lei, que é aquela tradução do direito positivado, né? Direito administrativo positivo. Quantos livros não vinham com esses nomes, ou seja, o direito previsto nas normas aprovadas pelo nosso poder legislativo. Então, sai desse âmbito da mera autorização legal para esse conceito de conformidade com o direito,
que é o que legitima a conduta da administração. Então, legalidade nesse sentido é a própria legitimidade da administração, tá bem? Bom, e aí nessa conjugação de interpretação de casos, se você constata que houve a legalidade e que houve a moralidade, então você alcançou a finalidade pública, e a finalidade é o princípio da impessoalidade. Moralidade com impessoalidade, você alcança o conceito de legalidade, e legalidade com a impessoalidade, a conduta é moral. Isto aparece especialmente para vocês no Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, o decreto 1171. Engraçado porque 171 é estelionato, né, no Código Penal, mas o decreto 1171 é o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais. Mas o Código de Ética é um assunto para uma próxima aula, um outro dia a gente vem com esse tema e trabalha aqui, ok? Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.